Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena escola localizada no coração de um bairro tranquilo, um garoto chamado Maxime frequentava a classe da senhora Lefebvre. A escola, cercada por jardins exuberantes e ruas de paralelepípedos ladeadas por casas com persianas coloridas, parecia um lugar de paz. Mas, por trás dos muros da escola, uma dinâmica silenciosa, quase invisível, estava em jogo. A senhora Lefebvre, uma professora gentil e atenciosa, era amada por seus alunos por sua gentileza e abordagem calorosa. No entanto, aqueles que a conheciam mais de perto não podiam deixar de notar uma tristeza que a pesava. Essa tristeza, embora interna, parecia se manifestar na falta de clareza de seus sorrisos, na lentidão de seus gestos, na maneira como seus olhos frequentemente vagavam, como se buscassem algo além das janelas da sala de aula, algo que ela não conseguia alcançar. Maxime, de 8 anos, estava longe de ser uma criança comum. À primeira vista, parecia um menino quieto, quase invisível entre os outros. Não se destacava por um brilho especial nos olhos, mas para aqueles que se davam ao trabalho de observá-lo atentamente, parecia um observador pequeno e silencioso. Um menino com uma capacidade extraordinária de perceber pequenos detalhes, coisas que os outros ignoravam. Enquanto outras crianças falavam sobre seus brinquedos ou as brincadeiras no quintal, Maxime passava o tempo analisando o comportamento ao seu redor, examinando o humor dos adultos e observando as nuances de suas expressões. Sua curiosidade era profunda, quase insaciável, mas ele nunca fazia perguntas diretas. Possuía uma habilidade rara. Sentia as emoções dos outros antes mesmo que elas as expressassem. Era frequentemente visto sozinho, desenhando ou lendo livros muito além de sua idade, talvez um reflexo de seu complexo mundo interior. O que mais o distinguia, no entanto, era sua lealdade inabalável. Aqueles que ele respeitava, aqueles que ele amava, sempre podiam contar com ele, e mesmo que ninguém soubesse, Maxime já era um guardião invisível das emoções daqueles ao seu redor. Ele observava e, sem dizer uma palavra, entendia muito mais do que deixava transparecer. Mas o que realmente o fascinava era a senhora Lefebvre. Desde o início do ano, ele notara que havia algo nela que não se parecia muito com os outros adultos que ele conhecera. Ela era gentil, mas havia um véu permanente de melancolia em seus olhos, como uma sombra seguindo-a a cada passo. Ela frequentemente sorria para seus alunos, respondia às suas perguntas com paciência e sabia como orientá-los com delicadeza. Mas às vezes Maxime a pegava perdida em pensamentos, olhando fixamente para um ponto específico sem realmente enxergar. Nesses momentos, seu rosto parecia mais velho do que seus 30 anos. Era como se uma parte dela estivesse em outro lugar, como se um peso invisível a estivesse segurando, impedindo-a de florescer plenamente à luz de sua própria vida. Maxime sabia que os adultos tinham seus segredos, suas dores ocultas. Mas com a senhora Lefebvre, ele sentia uma presença particular de solidão, como se essa tristeza estivesse tão profundamente enraizada nela que se tornasse parte de seu ser. E, ao contrário de outras crianças, que conseguiam ignorar tais coisas, Maxime não conseguia se desligar dessa intuição. Ele a entendia sem que ela precisasse dizer uma palavra. E foi essa mesma intuição que um dia o levou a agir. Certa tarde, quando o sinal tocou anunciando o fim do dia escolar, Maxime esperou que as outras crianças se dispersassem para o pátio. Normalmente, ele teria corrido para fora para se juntar aos amigos, mas hoje, algo o impediu. Sentia-se como uma testemunha silenciosa de um mistério que precisava ser resolvido. Caminhou lentamente até a mesa da senhora Lefebvre, com as mãozinhas apertando os livros. Ela estava lá, como sempre, olhando para uma pilha de cópias, marcando-as com a mesma expressão cansada. Ele parou por um instante para observá-la. Ela não o notara, absorta demais em seu trabalho. Maxime, com a mesma gentileza que sempre tinha na voz, deu um passo à frente lentamente e sussurrou: "Madame Lefebvre." Ela olhou para cima, surpresa ao vê-lo ainda no quarto. Um sorriso cansado surgiu em seus lábios. "Maxime, o que posso fazer por você?" Ela perguntou, com a voz calorosa, mas quebrada pelo desgaste do tempo e pelas preocupações ocultas. Maxime olhou para baixo, como se procurasse as palavras certas, mas não precisou procurar por muito tempo. Seu rosto endureceu ligeiramente e ele fixou o olhar em Madame Lefebvre. "Senhora Lefebvre,
disse ele com uma voz suave, mas firme. A senhora precisa parar de procurar a verdade. Ela já está diante de você. O mundo ao redor da senhora Lefebvre pareceu congelar. As palavras de Maxime eram tão diferentes de tudo o que ela ouvirá de seus alunos. Nenhuma criança jamais falava daquele jeito, com tanta gravidade. Não havia brincadeira em sua voz, nenhuma malícia, mas uma certeza quase sinistra. A senhora Lefebvre, surpresa, de repente se sentiu vulnerável. Sentia como se ele tivesse perfurado um véu invisível que ela cuidadosamente tecerá ao redor de si durante todo o ano. A verdade que ela vinha evitando, fugindo a todo custo, acabará de ser tocada. Eu não entendo, Maxime. De que verdade você está falando? Perguntou ela, com o coração disparado. Ela se endireitou, tentando manter a calma. A pergunta perturbou profundamente e, pela primeira vez em meses, ela se sentiu presa às próprias emoções. Maxime inclinou-se ligeiramente para frente, seus olhos brilhando com uma luz estranha, como se tivesse acabado de tocar em um segredo grande demais para ser expresso em voz alta. Eu sei porque a senhora está triste, disse ele suavemente, mas com uma clareza desconcertante. Eu sei o que a senhora está escondendo. Mas não vou lhe contar agora. A senhora precisa encarar a verdade. É por isso que está triste, não é? A senhora Lefebvre prendeu a respiração. Ela parecia congelada no tempo. Como aquela criança poderia saber? Como ele havia percebido a dor que ela havia guardado por tanto tempo? O segredo que ela havia enterrado no fundo do coração, longe de olhares indiscretos, longe da luz, de repente parecia ao seu alcance. Maxime, vendo sua confusão, continuou com a voz calma, sem o menor traço de malícia. Você acha que ninguém vê a sua dor. Você acha que ninguém consegue entender. Mas eu a vejo, senhora. E sei que a senhora perdeu alguém muito importante. A senhora Lefebvre levantou-se abruptamente, como se uma onda de emoção a tivesse inundado. Seu rosto se iluminou com surpresa, incompreensão e talvez alívio. Maxime estaria certo. Como ele sabia o que ela havia escondido com tanto cuidado o ano todo. A dor que ela havia escondido atrás do sorriso cansado, a sombra que carregava dentro de si, agora parecia exposta, desvelada aos olhos de uma criança que ainda não aprenderá a esconder as próprias emoções, mas que sabia, de uma forma que ninguém poderia imaginar, o que carregava no coração. Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Maxime. Sua voz tremeu levemente. Como você sabe disso? O olhar de Maxime se suavizou ainda mais, mas uma estranha determinação ainda brilhava em seus olhos. Não havia nada de infantil na intensidade de seu olhar, nada da atitude despreocupada de um menino de 8 anos. Eu não sei de tudo, senhora. Mas sei que a senhora precisa parar de fugir dessa verdade. A senhora precisa aceitar o que aconteceu. E é por isso que está triste, não é? Ele colocou as mãos nos joelhos, como se esperasse uma resposta, mas, mais do que isso, estava oferecendo um espaço. Um espaço onde Madame Lefebvre pudesse se livrar da fachada, mesmo que por um instante. A senhora Lefebvre sentiu-se sobrecarregada, um peso enorme pressionando seu peito. Seu olhar vagou pela luz fraca da sala de aula, as paredes ecoando com memórias que ela não queria enfrentar. Por um ano, ela conviveu com essa dor como uma sombra invisível, deslizando sobre cada sorriso, cada palavra, em uma aparência de normalidade. A perda de Alexandre, seu irmão, seu companheiro de vida, a deixou devastada. O vazio que ele deixou era um abismo, e ela não sabia mais como conviver com isso. Missões humanitárias sempre fizeram parte de sua identidade, e quando ele partiu, ela não imaginou que o fim de sua aventura seria tão trágico. O destino havia batido com muita força, muito repentinamente. Um acidente, disseram. Mas para ela, era muito mais do que um acidente. Era o fim de um mundo que ela conhecera, uma perda que nenhuma palavra poderia reparar. Maxime, no entanto, parecia saber mais do que deveria. Talvez fossem os seus olhos, talvez a maneira como observava as pessoas. Ele era silencioso, mas tinha uma maneira estranha de ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com toda a alma. Ela olhou para ele então, e desta vez, viu uma verdade que havia escolhido ignorar. Ele compreendia. Ela se virou, procurando uma rota de fuga, mas Maxime ainda estava lá, imóvel, calmo, como uma presença reconfortante.
Ela respirou fundo, o coração batendo forte no peito. Maxime, não estou pronta para falar sobre isso. Não é algo que você possa simplesmente entender, especialmente na sua idade. Maxime, com um gesto calmo e tranquilo, colocou a mão em seu braço. Não foi apenas um simples toque, mas um toque repleto de empatia silenciosa, uma mão estendida que dizia: eu entendo, mas você não está sozinha. Eu entendo melhor do que a senhora pensa, senhora. Mas você deve saber que não está sozinha. E talvez, aceitando essa verdade, você possa finalmente se curar. As palavras de Maxime atingiram a senhora Lefebvre como um trovão. Ela olhou para baixo, tentando controlar as emoções que a dominavam. Aquele garoto não tinha ideia do que acabará de desencadear nela. Como ele, na sua idade, podia ter tanta sabedoria, tanta força silenciosa. Ela sorriu fracamente para ele, mas uma lágrima brotou em seus olhos, que ela rapidamente piscou para afastar. Ainda não, não agora. Ela não estava pronta. Na manhã seguinte, a senhora Lefebvre chegou à escola mais cedo do que de costume. Sentou-se na sala de aula, olhando para o vazio. Seus pensamentos giravam em torno das palavras de Maxime. Talvez ele tenha razão, disse a si mesma. Talvez eu não possa mais fugir. Sentia-se em uma espécie de limbo, entre o desejo de preservar seu sofrimento e a tentação de se libertar daquele fardo que a consumia. Como poderia aceitar a verdade quando parecia tão pesada, tão avassaladora? Como poderia continuar a sorrir, a ensinar, a viver, quando seu coração estava partido? O trabalho e a rotina a ajudaram a progredir, mas cada minuto era uma luta. A senhora Lefebvre começou a observar as crianças de forma diferente. Maxime, sempre silencioso, tinha aquele olhar fixo, como se entendesse cada tremor no ar, cada mudança sutil. Ela se viu olhando para ele com frequência, seus olhos imersos em sua sabedoria silenciosa. Com o passar dos dias, o peso da sua dor, embora ainda presente, pareceu diminuir um pouco. Talvez a verdade, embora dolorosa, não fosse um fardo a ser carregado indefinidamente. Talvez, na aceitação, houvesse uma forma de cura. Gradualmente, uma frágil esperança despertou dentro dela, como uma luz tênue na escuridão. As semanas se arrastaram e, um dia, após vários meses de silêncio interior, a senhora Lefebvre encontrou coragem para falar. Durante um intervalo para um café com uma colega, ela se deixou levar. Perdi alguém, disse ela finalmente, as palavras saindo com dificuldade, como uma libertação lenta, mas inevitável. Ela falou do irmão, da sua dor, daquele imenso vazio. Era a primeira vez que falava da sua perda. E, estranhamente, sentiu-se melhor depois de compartilhar esse fardo. Talvez Maxime estivesse certa. Talvez a verdade não devesse ser um fardo para carregar sozinha, mas uma libertação, um caminho para a cura. À medida que gradualmente aceitava seu passado, que esse segredo não era mais um fardo, mas uma realidade, ela se sentia mais leve, mesmo que a dor permanecesse. Quanto a Maxime, ele nunca almejara ser um herói. Para ele, a verdadeira força não residia em grandes gestos, mas na capacidade de ver o que os outros não viam. E o que ele vira na senhora Lefebvre não era uma fraqueza, mas uma oportunidade. A chance de compreender, de ajudar, de libertar alguém de suas correntes invisíveis. Ele continuava sendo aquele menino calmo e sábio, sempre presente, discreto, mas essencial. Para ele, isso bastava.